Moça, estamos aqui mais um super episódio e esse aqui de hoje, meu amigo, minha amiga, cara, esse de hoje, a gente realmente elevou a régua, viu, Rico? Subimos o nível. É verdade. Estou com um camarada aqui, que ele já é meu mentor, não quero nem saber. Nem que eu tenha que ir atrás dele lá, ficar lá pedindo bênção o tempo todo, porque é de um conhecimento, é de uma experiência e é de um carisma, de uma energia extraordinária. No mínimo aqui hoje é um pós-doutorado para você que quer empreender, para você que quer ter sucesso e para você, principalmente para você que tem interesse de um dia morar nos Estados Unidos, empreender nos Estados Unidos. Esse é o cara. Esse é o cara. E é óbvio que eu tive que convidar hoje para estar comigo aqui esse que já é meu sócio. Falta só formalidade, já é meu sócio e que é meu mentor também, que é o Rico Rosas, que vai me ajudar hoje a entrevistar essa fera. Rico, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui desse lado de cá agora da bancada, principalmente com essa honra aqui de ter o Coutinho aqui com a gente. E vamos lá, eu estou começando meu primeiro podcast do lado de cá. Vai ser um barato. E uma envergadura gigantesca. Pois é, uma responsa, né? Responsa grande, porque eu queria que você recebesse aí, irmão, de pé em casa. Levanta onde você estiver. Tô dirigindo. Para o carro no acostamento, sai e levanta para aplaudir de pé esse homem, nosso mentor, nosso líder, César Coutinho. Seja muito bem-vindo. Você já começou elevando demais essa régua e eu já estou preocupado com o que eu vou falar. César, a gente já jantou ontem e foi justamente para saber até onde eu podia botar a régua. Eu joguei lá em cima, depois a gente bateu um papo ontem. Primeiramente, eu ia agradecer o convite da Líder do Brasil de estar aqui com vocês, estar aqui nesse canal, nesse podcast, que eu sei da relevância no cenário nacional, no cenário aqui de Brasília. E menos é mais, não é? O que o Dyer, eu vou corrigir, me corrija se eu estiver errado com relação ao teu nome, tá ok? E agradeço aqui o convite de você, Dyer. Tem um prazer também estar aqui com o Rico, que também conheço com o Ricardo Rosas. E o que eu quero tentar é compartilhar com vocês a minha vida. Eu acho que é importante isso. Eu acho que quando você não é mais velho, quando você é mais experiente, você faz mais coisas certas do que coisas erradas, você pode compartilhar essa experiência com pessoas amigas, com pessoas nesse país que eu adoro, que é o Brasil. Apesar de estar já há alguns anos nos Estados Unidos, eu continuo entendendo o Brasil como um país maravilhoso, um país de relevância, e o que eu puder contribuir com o nosso povo, com as pessoas, com os empreendedores, será sempre um prazer. E Brasília, para mim, eu comentei anteriormente aqui de iniciar o nosso podcast, que é um local que eu já estive várias vezes, que eu tenho muito carinho também, e espero vir outras vezes aqui com o maior prazer. Com certeza, agora você vai vir mesmo. Pelo menos para dar a bênção aqui pro grupo aqui, uma vez que a gente já te fiz esse convite ontem, e quero formalizar isso aqui, deixar em público, né, para você ser um dos nossos mentores aí, na condução do Líderes do Brasil, da proposta que eu expliquei mais ou menos o nosso modelo de negócio, e você validou bastante, e isso para mim é muito importante, porque um cara do seu tamanho e do seu conhecimento, principalmente, César, eu acho que o maior atributo não é nem o seu currículo, é esse carisma que você tem, essa energia que você tem. Ele chega, Rei, quando ele chegou no encontro que nós tivemos, cumprimentou todo mundo, olhou no olho, e assim, algo que me despertou uma admiração gigantesca por sua pessoa, porque não existe esse negócio, você se conecta com as pessoas, isso é muito importante. É óbvio que a pauta desse nosso bate-papo hoje realmente é o mercado americano. A gente vai falar de morar nos Estados Unidos, como fazer, de empreender nos Estados Unidos, como é que faz isso. O César, ele tem empresas que hoje atendem essa demanda aí e geram para nós que estamos aqui uma oportunidade para esse pleito. Só que antes a gente quer entender um pouquinho da história do César. Como é que você começou? De onde você veio? O que você fez? Antes de a gente falar do presente, vamos falar um pouquinho do passado. Eu queria até falar que antigamente eu sempre gostei de ler muitas biografias, porque a biografia, ela ensina muita coisa. E hoje, com a modernidade do podcast, a gente tem acesso à biografia da boca da pessoa que vai falar. Então, eu acho que hoje, para quem estiver aqui nos assistindo, é uma grande oportunidade de ter acesso a uma grande biografia. Vamos lá. Primeiro, se eu tiver realmente que
verbalizar aqui minha biografia, aí não vai dar tempo. Vai ser complicado, porque a minha história dá para escrever um livro e tem uma questão de ordem familiar, tem um desafio da vida que eu vivi. Mas vamos simplificar em algumas boas e poucas palavras, né? Eu sou um paraibano, né? Na verdade, a minha mãe, que na época já era separada, ela na época divorciada da minha época, era um desquitada. Era um termo complicado você conviver com mãe desquitada. Esse já foi meu primeiro desafio. Eu nasci de uma mãe desquitada, meu pai já estava ausente, e ela me teve em João Pessoa por conveniência dela, porque lá moravam meus tios, minhas tias, meus primos, e com um mês eu regressei para Recife, onde ela já morava, e daí começou. Então eu sou um paraibano com uma vertente muito forte de pernambucano, onde eu passei minha infância, minha adolescência e o início de fase adulta. Minha mãe me criou muito bem, então eu tive uma formação, graças a Deus, muito boa. Estudei no Colégio Marista durante muito tempo e, embora filho único, eu sempre fui um desprendido, né? Minha mãe era esperta, ela não queria me deixar solto, então ela trazia todos os amigos para minha casa. Então, com isso, eu sempre fui uma pessoa extrovertida. Depois, encurtando toda a minha fase de adolescência, a fase adulta, me formei em engenharia mecânica, minha primeira formação na Universidade Federal de Pernambuco. E depois comecei a atuar no mundo corporativo. Depois eu fiz administração de empresa, pós-graduação em marketing e outros cursos. Passei minha vida corporativa dirigindo e sendo executivo de empresas como o Grupo Gerdau, White Martins, Grupo Bom Preço. Na época ajudei na formação, na criação e desenvolvimento do Hipercard, que hoje é um cartão do Itaú, que na época foi vendido para o Unibanco. Fiz gestão familiar, gestão de transição de empresas, presidi uma empresa paulista de vouchers, vale refeição, desenvolvi essa empresa, criei um sistema de meio de pagamento. Ou seja, nessa primeira fase, ou na fase de minha formação, eu morei em várias cidades, né? Morei no Brasil em várias cidades, inclusive muito tempo em São Paulo. Diria que a minha maior fase, o maior tempo de vida no Brasil foi dividido entre São Paulo e Pernambuco. E lá tive todas as empresas que eu atuei inicialmente, eu sempre empreendi nessas empresas. Então eu sempre trabalhei longos períodos em empresas que eu empreendi. Algumas pessoas poderiam dizer: poxa, Coutinho, você passar 18 anos numa empresa, você é um acomodado. Eu não fiquei um ano parado numa atividade. Então eu sempre fui um inquieto. Eu sempre empreendi nas empresas, negociei empresas com franceses. Depois, ao vender a Vale Refeição para a Sodexo, eu desenvolvi 2 startups de meio de pagamento. A última startup nós vendemos para um grupo da Rio Bravo Investimentos, do ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco. E foi quando, estou encurtando agora, né? Foi quando eu... Então, nesse período todo, eu trabalhava com desenvolvimento de negócios. Perfeito. Sempre foi essa a minha competência maior, desenvolver negócios. E ao vender a empresa, a última empresa, eu decidi eu me enganar, eu enganei a mim mesmo, né? Eu disse: vou passar o ano sabático nos Estados Unidos. E esse ano sabático nos Estados Unidos não demorou 6 meses. E eu comecei a ser provocado por amigos que moravam no Brasil nesse momento, para poder verificar como fazer para levar os seus negócios para os Estados Unidos. E aí eu olhei os 12 fatores. Eu comecei a ver o quanto difícil, ou que não era tão simples assim você internacionalizar negócio. Você precisa de ter realmente um aconselhamento, de ter um conhecimento, de controlar ansiedades, e ao mesmo tempo eu poderia contribuir com tudo isso, porque eu estava apanhando ao fazer isso inicialmente nos Estados Unidos, porque ninguém
Ninguém começa sabendo, e quando você faz um processo migratório, você tem que entender que a humildade é importante para que você reaprenda, que você recomece. Desculpe. Você recomece muitas etapas da sua vida, porque a metodologia é diferente, os procedimentos são diferentes, as regras são diferentes. E comecei a desenvolver uma aceleradora de negócios, e esse contexto eu comecei minha vida nos Estados Unidos, uma vida que tem quase 10 anos, que eu posso depois destacar para vocês com mais detalhes. Mas esse é o contexto. Mas você falou uma coisa importante. Eu sempre lidei com o valor mais importante na minha forma de pensar dentro de um contexto de empresa, dentro de um contexto de negócio, são recursos humanos. Então, eu sempre entendi que esse valor humano é fundamental. Por isso, o respeito inicialmente é fundamental, por isso participar dessas pessoas do dia a dia é fundamental. E é assim que eu quero contribuir sempre dentro de um processo de desenvolvimento das atividades que eu desempenho nos Estados Unidos e também no Brasil. Caramba. Então isso já é provocação para você escrever a sua biografia, porque isso aqui já é o tease, já é a provocação para ler o seu livro. Já é para você animar a escrever esse livro, deixar essa biografia para nós aí. Eu já estou curioso para saber mais. Olha, essa história da minha vida com a minha mãe, essa eu escrevo um livro depois. Isso. Com certeza, e fica aqui uma deixa para vocês. Eu tenho muito orgulho disto. Bom. Não, com certeza. Olha, tem um compromisso aí do César deixar esse legado, que é a sua biografia, contando esses detalhes, os pormenores dessa sua infância, da sua juventude e da sua carreira enquanto profissional singular. Eu digo sempre isso, que o Nordeste, a minha forma de criação, me fez aprender a tirar água de pedra. Então, eu sempre aprendi a vencer adversidades. E, para mim, adversidades são apenas temperos para você fazer um bom prato. E é essa a minha vivência até hoje. Que bacana. E você falou uma coisa que para nós aqui vai muito de encontro com a forma como o Líderes pensa acerca do que é ser um empreendedor, né? Que não necessariamente você tem que ter um CNPJ para ser um empreendedor. Empreendedor, no nosso entendimento, é uma questão muito mais comportamental, de estilo de vida, de filosofia, do que ter um CNPJ ou não. Você é e sempre foi um empreendedor onde você teve um espaço para performar e performou de forma brilhante em grandes corporações. Então você que está nos assistindo, não necessariamente você tem que abrir um CNPJ para se entender como empreendedor. Basta você ser aquele cara que gera resultado, aquele cara que entrega. Com esse perfil, com esse comportamento, você já é percebido como um empreendedor. E foi o que o César fez durante a vida dele inteira, empreendendo em grandes corporações e deixando grandes legados. Como um empreendedor que outrora empreendia em CNPJ de terceiros, e hoje você tem seu próprio CNPJ, sua própria operação, sempre teve seus negócios, mas hoje você tem algo que viabiliza o acesso a nós brasileiros, não só os brasileiros, mas como quem tem interesse de internacionalizar o seu negócio nos Estados Unidos. Rico, você parece que é uma prova viva de um dos produtos que o César entrega. Conta um pouquinho dessa relação com a Explore. Eu conheci a Explore através do meu irmão. O meu irmão trabalha com o Coutinho, fez o processo, né, de migração, e eu tô no caminho. Né? Ainda tem passos aí para seguir, é normal mesmo. Mas eu queria pedir pro Coutinho agora falar um pouquinho agora dos negócios que estão acontecendo, do grupo empresarial que ele tem, né? E falar um pouquinho sobre as empresas, porque eu tenho algumas perguntinhas para fazer sobre os negócios lá. Perfeito. E é bom, Coutinho, você trazer para nós esse entendimento, explicando exatamente hoje quais são as operações que você tem nesse grupo, que hoje você é o principal executivo lá nos Estados Unidos, porque as pessoas que estão nos assistindo, né, Rico, têm bastante interesse naquilo que eu já conheço. E agora a gente vai oportunizar que as pessoas que estão nos acompanhando escutem da sua boca a proposta de valor que você tem para entregar para essa galera. Primeiro você falou uma coisa no início da sua recente fala, que é o posicionamento da pessoa que está atuando numa empresa.
aproveite o máximo dessa empresa como caminho para o seu desenvolvimento, para que ela perceba o quanto você também é um empreendedor. Perfeito. Então, aprenda a empreender em qualquer área que você atue. Perfeito. Atue. Use assim, eu sou o chefe da minha pessoa. Perfeito. Eu não preciso de ninguém para performar. Então, quando você é percebido desta forma, ser um júnior, ser um pleno, ser um sênior, você já começa uma carreira maravilhosa, que no futuro você vai poder desenvolver projetos solos e com certeza será bem sucedido também em qualquer lugar do mundo, se quiser continuar trabalhando com grandes corporações, médias e pequenas, até porque os Estados Unidos, para aqueles que não sabem, ele a mola propulsora do mercado americano são as pequenas empresas. Então esse já é um dado fundamental. Então, conselho de amigo, faça o melhor nas suas empresas. Eu cito verbalmente algumas empresas que eu passei, porque eu devo a estas empresas parte do legado do que eu sou hoje. Perfeito. Foi uma troca justíssima. Eu dei resultados e colhi aprendizado. Que bacana. Então, tanto é que do meu processo migratório, falando em sequência, eu tive o prazer de ser recomendado por todos estes meus empregadores, inclusive. Exatamente isso, por performance, por bons resultados, por ter montado empresas com eles. Então, isso para mim é muito, muito importante. Então, de novo, eu não quero ser aqui o mentor, até porque essa palavra, deixa bem claro, está muito mal explorada hoje em dia. Então, quando vocês ouvirem a palavra mentor, separe o mentor do mentor. Mas cada um faça a sua avaliação, tá certo? E acho que a experiência tem que ser vista, e você, quando quiser ter a mentoria de alguém, procure a história dessa pessoa. Perfeito. Isso é fundamental. Isso aí são recomendações. Sobre especificamente. Não, sabe o que é bom, César? É que as empresas que você passou, não tem um brasileiro que não conheça. E você fez história. Você negociou com os franceses a venda foi a Vale Refeição. A Vale Refeição. Eu já tive Vale Refeição. Então, assim, não tem um brasileiro que está nos assistindo que não saiba dessas empresas que te referendaram como um exímio profissional. Então, assim, quando eu falo de mentor, por que eu te chamo para pedir para você ser meu mentor? Se você tiver problema com essa palavra, eu troco. Não tem. Vai ser conselheiro. O que eu acho que o problema é porque eu tenho essa mesma percepção que você tem, a gente até conversou isso ontem, que é o seguinte: hoje tem um monte de palestrinha que abre um canal no YouTube com 20 anos de idade, querendo ensinar os outros das coisas. E aí tem gente, infelizmente, existe um mercado de burros no Brasil que compram esses caras. Só que presta atenção, você que é mais inteligente um pouco, porque se você não for esse perfil, pode sair do canal. Não dá. Pelo amor de Deus. Você que é mais inteligente um pouco, observe a trajetória, o legado, a história. Por que eu posso virar pro Rico, pro César, e me dar o privilégio de chamá-los de mentores? Porque o Rico tem uma história, o César tem uma história. Entendeu? Eles têm o que ensinar, porque o mentor, ele ensina a partir da experiência que ele teve. Ele não é um professor, ele é um cara que viveu, aprendeu e tem a prerrogativa de ensinar, de passar para frente, né? Então, assim, fica com essa dica do César, tá? Presta atenção, amigo. Presta atenção com as pessoas que estão te vendendo sonho, ideias, falácias e narrativas. Não esteja no espectro do burro que sai comprando coisa na internet aí achando que todo mundo é mentor. Conheça a biografia. Não é isso, César? Eu não tenho a menor dúvida disso, e, obviamente, tudo na vida tem que separar o joio do trigo. Não estou aqui polemizando o tema algum, apenas fiz uma citação espontânea. Por que eu falo isso muito da questão da mentoria, da questão do aconselhamento? Porque, entrando agora no que o Ricardo Bocharico, acho melhor chamar você de Luiz do que o segundo nome, que é Dyer, né? Não, o pessoal sabe, é Luiz Felipe Dyer. Dyer. E o César me chama de Luiz. Então, se ele me chamar de Luiz aqui, saiba que sou eu. Pronto, Luiz é o Dyer, tá? Beleza, Luiz é o Dyer. Assim, eu sou horrível, eu sou aquela pessoa que eu adoro um crachá, eu adoro um cartão, porque eu sou ótimo fisionomista, mas sou péssimo em gravar nomes. Então me desculpe a audiência se eu fizer troca de nomes aqui, mas não é porque eu não estou igual ao Biden, por favor. Tenho uma boa memória, estou tranquilo, então não me julgue errado, por gentileza. Entrando na questão das nossas empresas nos Estados Unidos,
o Ricardo, que hoje é um amigo e é um cliente, e nós estamos conduzindo um sonho dele para tornar-se realidade, que foi propiciado através do Juliano Camargo. Ele usa o Juliano Camargo e eu uso o Ricardo Rosa, né? Ele parece que nós somos irmãos. Então, o Juliano, que é um pródigo executivo comercial da nossa empresa, que temos o prazer de tê-lo lá em Orlando, é uma pessoa do nosso carinho, que tem nosso carinho, que aconteceu com o Juliano, depois eu guardo isso, o que aconteceu com outras empresas, outras pessoas que foram validadas por nós para seguir um processo EB1, EB2 que concede green card, e quando bem-sucedidos acabam misturando as estações conosco, né? Então, o Juliano realmente foi a pessoa que nos apresentou o Ricardo. Então, contextualizando o que fazemos nos Estados Unidos. Como eu falei inicialmente, eu, em carreira solo, iniciei uma aceleradora de negócios. Lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos. Uma empresa que ajuda você a viabilizar negócios no mundo a partir dos Estados Unidos. Estados Unidos, vamos dizer assim, é o ponto de partida. Porque quando você desenvolve o seu negócio nos Estados Unidos, sempre destacando que ainda é a maior potência do mundo, sim, você, além de valorizar a sua marca, ter uma multinacional, você abre espaço para a Ásia, para os Emirados, para a América do Sul. Exato. Então, esse movimento nosso, nós começamos fazendo, como citei no início, para amigos. E continuamos fazendo para amigos, porque eu vou usar uma palavra que eu sempre comento: uma pessoa de sucesso é quando você pode dizer não, quando a maioria das pessoas tem que dizer sim. Então, eu só faço negócios com quem acredito e com quem eu posso ter, sim, uma amizade. O negócio é a consequência. Perfeito. Então, esse é o primeiro contexto. Então, a nossa aceleradora de negócios veio nesse sentido, veio durante anos evoluindo. O Covid juntou e separou muita gente. Covid é assim, todo mundo fala, depois do Covid e antes do Covid. Eu acho que fosse assim, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, é incrível. Você vê qualquer conversa que você tem, a pessoa foi, mas antes do Covid tinha isso, depois do Covid mudou. Então, também o Covid mudou minha vida. Graças a Deus, dentro da minha família não tive perdas, como muitas pessoas tiveram, né? Mas eu, nesse momento do Covid, nós acabamos tendo uma sociedade, formulando uma sociedade com um outro grupo de empresários que já possuíam uma empresa de advocacia, que trabalhava com imigração, com processos que viabilizam a quem tiver preencher os pré-requisitos do Green Card, que é uma residência permanente nos Estados Unidos. Então, nós namoramos durante 6 meses para viabilizar um processo de fusão. Então, nós fundimos a empresa que eu possuía, uma aceleradora de negócios, com o escritório de democracia. Quando eu falo fundimos, eu vou até deixar bem claro isso para que os ouvintes tenham ideia de como funciona a legislação americana. E também eu acho que a brasileira, se eu estou errado, um escritório de imigração não pode ser sócio de outros negócios. Então, primeira coisa importante, a Explore Immigration Law Firm é uma empresa independente, é um escritório de advocacia, não é uma consultoria, é um escritório pleno, com diretora legal, diretora operacional, com writers, com paralegals, desculpem, com sede em Washington, D.C. Então, nós temos a Explore Immigration Law Firm, uma empresa de advocacia focada em processos migratórios que concedem green card, concedem em D.C. Por que em D.C., Ricardo e Luiz? Entenda, Luiz, que já fizeram a dobradura de quem é Luiz, né? Então, por quê? Porque lá pessoas não advogadas, quem não é advogado, pode ser sócio de advogados. Então, eu não sou advogado, sou sócio de advogados da Explore Immigration Law Firm. Então, são empresas independentes. E temos a XPR Group, que são 3 empresas dentro de um grupo independente, com mesmos sócios, que tem a TrueX Business,
que é essa aceleradora de negócio que eu trouxe para o projeto, para o negócio. Temos a Compass, que é uma empresa de cidadanias, as mais diversas, ou seja, pessoas que têm descendência com determinadas cidadanias. Em qualquer lugar do mundo? Todo mundo. Sobretudo, é muito forte as italianas, tá? Porque você, quando tem uma cidadania que tem reciprocidade com o governo americano, você pode viabilizar o visto E2 também, que é um visto de investidor, que não dá green card, mas viabiliza você ter viver legalmente com o negócio lá nos Estados Unidos. Então, nós temos uma empresa de cidadania que é a Compass e uma empresa de tax que é a Forus Tax. Então, o que é que eu falo a vocês? Nós temos dentro do grupo um ciclo virtuoso. Sim. É aquele, vamos pensar aqui aos ouvintes, você é o empresário que tem um negócio aqui em Brasília e que você quer desenvolver esse negócio, um negócio parecido ou outro nos Estados Unidos. Ele procura Truex Business para acelerar. Para acelerar. Legal. Aí ele começa a desenvolver esse negócio, que ele não precisa estar lá para isso, porque nós somos uma aceleradora, nós não somos uma consultoria. Então nós vamos dar a mão para ele do início ao meio, ao fim. E como dizia meu cliente, meu baiano, eu sou nordestino, então eu posso falar à vontade, dizer, Coutinho, eu quero agora uma babaca, eu não quero trabalhar. Então nós não só entregamos a empresa funcionando, como ele queria que nós dessemos sequência ao negócio dele. Então a Truex Business é um acelerador de negócio que pode contribuir para o processo, ou pode participar do processo, ou eventualmente ser sócia do processo. Perfeito. Tá? Isso não é end-to-end. Então, esse é o contexto. Então, mas aquele empresário que tinha somente a ideia de ter uma receita em dólar, de ir voltar e, puxa vida, porque eu não quero morar lá também? Então, eu quero morar, eu quero começar a ir mais lá. Aí ele vai para a Explore Immigration Law Firm para poder viabilizar o green card dele. Mas antes, quando ele está na Truex Business, precisa abrir a empresa legalmente. Ele vai na Forus Tax. Então, qual é a máxima nossa? É a teoria, nesse caso, da verticalização de grande parte dos serviços. Perfeito. Nós somos, sim, uma boutique. Nós trabalhamos naquela teoria de que você tenha sempre o mesmo ponto focal. Então, é muito importante. Nós queremos que você tenha confiança com quem você está tratando, seja no processo migratório, seja na questão contábil, seja na questão de cidadania, seja de negócios. Porque, resgatando a nossa conversa, nós estamos lidando com um sonho. Sim. O Ricardo, que está aqui à nossa frente, ele falou comigo hoje de manhã, que ele não para de pensar todo dia já no movimento dele. Certo? E como é que eu posso brincar com isso? Como é que eu posso terceirizar isso? Eu não fico à vontade com isso. Então, nós temos uma equipe maravilhosa. Eu aqui represento um time, inclusive estávamos até ontem com nossa diretora operacional, a Girlene, aqui conosco. Ela está viajando hoje de volta para Orlando. E eu tenho muito orgulho de ter o time que nós temos. O Juliano faz parte, e outros profissionais de São hoje? Nós temos cerca de 70 profissionais na nossa empresa, espalhados no grupo, espalhados em diversos locais, inclusive no Brasil também, muito nos Estados Unidos. E é isso. Então, nós temos uma solução ampla para os nossos clientes. E aí eu vou emendar, desculpe essas colocações, mas nesse ciclo, muito dos nossos clientes imigratórios, por terem valor, por serem pessoas de intelecto elevado, por serem pessoas que têm já sucesso, eles tornam-se parceiros, conselheiros e sócios nossos. Legal. Temos 2 casos aqui em Brasília, bem-sucedidos, que tornaram-se sócios nossos na Truex Business, e ontem, inclusive, você viu testemunho um deles no nosso evento, no nosso jantar ontem à noite. E é isso. Então, esse é um overview para vocês das nossas empresas. Estamos sempre procurando aprimorar, melhorar. Mas aí, Luiz, eu falo muito do seu grupo aqui lido do Brasil. Por isso que eu falei da sinergia. O que você faz aqui tem muito a ver com o que nós fazemos nos Estados Unidos. Você citou para mim uma palavra ontem, do pertencimento, né? Então isso é muito importante, é você sentir-se abrigado, você sentir-se acolhido. Porque, como nós falamos aqui normalmente de algumas
algumas pessoas que se aproveitam da fragilidade. Para gerar oportunidades. Eu sou aqui, eu não vou citar, isso é uma coisa que eu vou defender sempre. A ansiedade, a fragilidade, o desespero, a vulnerabilidade gera você tomar decisões, investir erroneamente. Sim. Eu queria até dar Consegue mais água, por favor, aqui? Obrigado. Desculpem que eu estou com uma faringite, então eu estou atropelando um pouco aqui, mas aqui como é ao vivo, e quem faz bem faz ao vivo, então vamos lá. Henrique, antes de passar para você, você é meu líder, né? Eu estou pedindo permissão. É porque ontem eu ouvi. Posso falar o nome dele aqui? Claro que sim, claro que sim. Ontem eu ouvi o testemunho do Luiz Cláudio, da GL. Né? GL Engenharia. E parece que também é amigo do Roberto, da Nobre Hotéis. São dois empresários que fizeram, posso citar o nome deles, porque são pessoas queridas e nos autorizaram. Com certeza. São duas pessoas que são grandes amigos meus, do nosso time, que viabilizaram o processo de grincar conosco, um visto consular. Depois eu explico um pouquinho desse processo. E durante esse processo, eles já começaram a namorar negócios conosco e hoje são nossos sócios nos Estados Unidos. Caramba, e assim, o que eu ouvi ontem foi impactante. Porque, com certeza, o Luiz deve estar nos assistindo, o Roberto também. Não ia perder um podcast com o Coutinho, né? Quem vai perder isso? Ninguém vai perder isso. Inclusive, a gente quer vocês aqui para falar um pouquinho dessa história e dos business de vocês, né? Da EGL, da rede Nobre Hotéis. E também, Roberto, falar da Truex Hospital, Luiz, falar dos negócios de planejamento urbano, se o chefe mandou, processamento que nós estamos desenvolvendo no Cairo, desenvolvendo em Assunção. Então são coisas bem interessantes. E aí eu estou provocando meus amigos e sócios que para vir trazer esse conteúdo conosco aqui, tá bom? Com certeza. Então, Luiz. Bom, e ontem eu fiquei assim impressionado porque inclusive foi o Juliano que fez essa ponte. Juliano é um executivo. Juliano, parabéns para você, meu irmão. Deixa eu te falar. Cara, e ele foi contar o testemunho dele lá e assim, eu ouvi tudo. Eu tava na mesa com o Coutinho, não foi nada combinado. Nada. O Gleison. O Glaucio. Um abraço pro Glaucio também. O Glaucio falou pro Coutinho rapidinho assim, ó. O que você acha de chamar o Luiz e tal? Nada combinado, foi bem espontâneo mesmo. E que testemunho. Por quê? Porque através do Juliano, o Luiz conheceu a Exploring, né? Ele já tinha esse desejo do sonho americano, de morar lá, né? Já tinha viajado com a família, enfim. Estava encantado com isso e ele optou, ele escolheu realmente fazer essa jornada junto com a Exploring para poder tirar o green card dele. E o que mais chamou a atenção nele, e o que mais me chamou a atenção também no depoimento dele, foi que, cara, ele tinha um receio de chegar lá e tipo assim, pisei aqui e agora? E agora? Tô sozinho. Meus amigos estão no Brasil, minha família está no Brasil, eu tô sozinho. E foi justamente o oposto que ocorreu, por quê? Porque o César e o time do grupo liderado pelo César abraçou ele de tal forma que hoje ele se sente assim acolhido, né? Foi onde a gente entrou na questão do pertencimento. E ele contando aquilo, ele contava com emoção que te contagiava. E eu falo, caramba, é isso. Muita gente faz esse movimento de migração e fica refém, vulnerável, porque é uma necessidade nossa, humana, genuinamente humana, pertencer a grupos, pertencer a comunidades. E quando você faz uma migração para um país que não é seu, já existe uma certa hostilidade da parte do americano, às vezes existe uma certa hostilidade da parte do americano, é de fundamental importância ter essa estrutura para acolher. E eu falei isso pro César ontem, eu falei, César, esse é o principal ativo do seu negócio. Você só não viabiliza o cara, você não só viabiliza para o cara chegar legalmente, mas ajuda a permanecer. Como ajuda o cara a permanecer e ser feliz. Exato. Que foi o exemplo do Luiz. Então assim, eu fiquei impressionado com aquilo e quero validar o que você está trazendo aqui, porque de fato é o que eu vi acontecendo ontem. Agora eu vou devolver a palavra pro Rico. Não, eu ia comentar quando o Coutinho estava falando sobre o processo todo. Uma das coisas que me trouxe a ser um cliente da Explorer não foi só o meu irmão. Claro que foi, né? Ele me trouxe, me explicou e tudo mais, mas eu percebi que era muito profissional.
Porque eu já tinha visto muitas empresas que querem vender o serviço. O cara vende o serviço, depois é que ele vai saber se você poderia ser, né, candidato àquele visto ou não. Eu fiz uma entrevista, ficaram sabendo o que era o meu passado, o que eu tinha feito, não sei o quê. Depois que fizeram essa entrevista toda, é que falaram, não, você é um cara que é capacitado para o EB1 e é o que a gente está pleiteando agora. Ainda está no processo, mas eu queria dar aqui meu testemunho que não é um Ricardo Eletro, não é uma Casas Bahia de varejão de vistos. Né? Isso, inclusive, é muito perigoso quando empresas fazem isso, porque os advogados, pelo pouco que eu sei, cada caso que eles perdem, eles vão perdendo pontuação. Uma coisa assim, não tem? No jurídico, alguma coisa, na OAB deles lá, e eles vão sendo, a graduação deles vai baixando lá. Então, eles não gostam de perder casos. Só que, e aconteceu. Então, eu queria falar isso aí. Eu acho que tem algumas coisas que foram citadas aqui por você, Ricardo, por você, Luiz, importantíssimo. Né? Primeiro que ontem, né? Depois eu falo um pouco do ECOR também, razão de eu ter vindo para cá. O testemunho do Luiz ontem foi um testemunho de improviso e emocionante, né? Porque ele estava realmente emocionado com o processo dele, que graças a Deus foi muito bem sucedido e está sendo muito bem sucedido. Então isso é uma coisa importante. E o que o Ricardo, agora rico, falou, é uma verdade também do mesmo. Eu sempre sou assim. Podem desenvolver o seu processo imigratório com qualquer empresa, mas analisem sempre com quem vocês estão fazendo, tá certo? Esse é o mercado, que é o mercado que varia em valores, que varia em serviços e que varia em propostas. Vou falar o que nós somos, nós não somos fábrica de vistos. Isso mesmo, que eu tá certo? Para que nós possamos ter um cliente conosco, nós primeiro temos que ter a percepção, a avaliação de que ele preenche pré-condições para ser bem sucedido. Não quer dizer que está garantido. Que está garantido, porque depende da avaliação de um ser humano, de um officer. Mas a nossa linha é de defender essa causa em todos os momentos. Desde quando você aplica, se também requerer evidências, se tiver uma negativa, nós estamos lá para acompanhar o processo. Inclusive, nós temos casos na nossa empresa Explore Immigration Law Firm de clientes que receberam negativas de outros escritórios que recorrem conosco, que são bem-sucedidos. E aí eu dou crédito à nossa diretora legal, a Lida Escobar, que é uma americana com bar no Texas e bar em Washington DC. O bar é o AB nosso aqui, tá certo? Extremamente qualificada. Temos também a Luísa, que trabalha conosco também. Então, que defendem muito bem, que elaboram petições muito consistentes e, consequentemente, validam esse processo com muita objetividade e com um percentual de sucesso muito grande. Então, essa é uma realidade nossa. Então, o exemplo do Luiz é um exemplo que a gente quer sempre replicar. Perfeito. Tá certo? E queremos daqui a pouco estar contando também as boas notícias em relação ao Ricardo. E sempre deixando uma coisa importante. Eu não estou vindo aqui para levar divisas, não estou vindo aqui para dizer que o país não é bom. Eu estou criando mais uma alternativa para o empresário, mais uma alternativa para o engenheiro, mais uma alternativa para o médico. São alternativas de criar um espectro positivo, de ter uma visão mais geral, de ter negócios ao redor do mundo, de ter uma formação universal. Ou seja, a gente está, de certa forma, também valorizando o nosso país. Tá certo? Então, tanto é que a minha vinda aqui, deixando bem claro que a Truex Business, que é uma das empresas do nosso grupo, ela desenvolve negócios bilaterais. São negócios que vão, por exemplo, falando aqui de onde estamos, dos Estados Unidos para o Brasil e do Brasil para os Estados Unidos também. Perfeito. Então, a gente está sempre olhando oportunidades. Hoje eu tenho uma agenda à tarde, por exemplo, uma agenda política e técnica, onde estamos avaliando oportunidades no Brasil para investidores que estão dolarizados. E, aproveitando essa deixa, Coutinho, eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte: eu, como empresário e executivo, acho que
estou representando algumas pessoas aqui que fariam essa mesma pergunta. Quais são os passos para uma empresa fazer a sua internacionalização? Quais são os principais erros, os erros que mais ocorrem e os piores erros, aqueles que são mais graves, que podem prejudicar muito uma empresa na internacionalização? E agregando com essa pergunta do Ricardo, qual é a jornada do cliente? Como é que ele te procura? Qual é a etapa? Como é que funciona isso? Tá bom. Então, nós começamos falando do lado comportamental, né? Do ser humano. A gente está no mundo digital, que eu sou empolgado com esse mundo digital. Eu sou empolgado com essas gerações todas que estamos convivendo. Eu sou da época que já convivo com várias gerações, né? E como eu tenho um filho de várias idades, então eu convivo com gerações bem recentes, então eu estou bem atualizado. Mas eu acho que esse lado humano, mais uma vez, é forte quando você toma decisões. Então, primeiro aconselhamento, se você quer ter um movimento de imigração para qualquer país do mundo, e se você é casado, feche com a sua esposa, com o seu cônjuge, a decisão. Estejam fechados de que vocês juntos querem fazer aquele movimento. Porque você muda a sua vida. Você muda dos seus amigos, não são aquele mais de infância. Você se sente sim solitário, por mais que nós abriguemos essas pessoas. Você tem uma metodologia de trabalho diferente. Eu tenho 3 turnos durante o dia lá em casa. Entendeu? Então, a sua dinâmica tem muita coisa boa, mas tem desafios. Sim. A Coutinho está lá nos Estados Unidos, lá a vida boa, tal. Agradeço a Deus, mas tem muito desafio. Então, primeira coisa importante no aspecto da decisão pessoal. A mesma coisa no aspecto empresarial. Controle a sua ansiedade. Você é o mais aqui, um mais de ouro. Você chega lá, se você ouvir oportunidades com ansiedade, ou levar uma proposta de um negócio e for muito simples, desconfie. Propostas simples, desconfie. Primeira dica, controle a ansiedade. E se aconselhem com empresas sérias que possam dar você, construir com você uma jornada onde ela não somente apresente documentos ou análise, mas ela também possa viabilizar com você o que ela comenta que faz. Qual é a nossa diferença? Aí entra na jornada que vocês falaram. Eu sou, dentro da empresa e no meu papel também na Truex Business, um clínico geral. Eu estou cheio de especialistas lá. Gente muito boa, de mala sem alça, basta eu. Ok? Parece, né? Entendeu? Então, assim, quando você é um médico e você vai diagnosticar determinado cliente, você geralmente pede exames médicos. Exames de sangue, exames ultrassonografia. No nosso caso, nosso exame é uma pesquisa de mercado. Perfeito. Nós não avançamos com qualquer cliente sem uma pesquisa prévia. Não tem chance, porque eu não vou conduzir um avião sem ter uma ideia. Você, Rico, como já fez curso de pilotagem, sem analisar todo aquele painel antes de levantar voo. Não vou prometer alguma coisa que eu desconheça. Eu acho que é bom. Eu não vou avançar numa pesquisa que tem um investimento, que não é uma despesa, é um investimento, se eu não tiver a mínima condição de dizer que aquilo tem sentido. Eu não vou, eu não vou ser louco. Então, nós fazemos uma pesquisa de mercado. Em função do que a pesquisa de mercado define, geralmente ela indica uma tropicalização do seu negócio. Geralmente indica isso. Destacando que até nós fazemos pesquisa de mercado de sonhos, tá? Do que aquela pessoa almeja, no fim do escopo. Nem tem um negócio ainda. Fazemos a pesquisa. Em cima do parecer da pesquisa, nós adequamos e nós acreditamos tanto no que estamos fazendo que, ao definirmos o parecer na pesquisa, nós não é obrigado que o cliente siga conosco. Mas nós confiamos tanto que dizemos:
Quer seguir? Vamos seguir exatamente como nós estamos comentando na pesquisa. Eu não estou entregando um documento que depois eu não tenho nenhuma responsabilidade com esse documento. Vou avançar. Elaboramos um bom plano de negócios, perspectiva de 5 anos, análise de oportunidade baseada em fundamentos da pesquisa. Aí eu brinco que esse binômio, eu embelezei a noiva. Opa, se o empresário, se aquele que está desenvolvendo uma startup, se aquele que está com... Se aquilo... eu preciso de ter um parceiro estratégico, um sócio investidor, um sócio executivo. Nós preparamos um teaser, desenvolvemos um roadshow, sempre colocando como prioridade o nosso conselhão. Esse grupo de conselheiros nossos, eles têm a prioridade na análise do negócio, para que nós possamos avaliar a possibilidade de investidores anjo, family office, geralmente não instituições financeiras. Por isso que eu falo que hoje, quando se fala hoje que o juros americano está muito alto mesmo, quando a gente fala de investidor anjo, quando a gente fala de family office, que acredita no negócio, você muda a relação do que é juros, né? Porque ele está vendo a perspectiva de longo prazo, está vendo participar dele do incremento do negócio. Então nós fazemos esse roadshow, buscamos investidores, desenvolvemos toda a infraestrutura necessária, seja ela online, offline, de marketing, toda a solução de preparação da empresa, e no finalizamos o desenvolvimento comercial. Então, a você, Luiz, a você, Ricardo, nós avançamos em todas as etapas para e passo com o nosso cliente. Ele estando morando totalmente nos Estados Unidos, ele estando parcialmente ainda como um B1, B2, como um turista nos Estados Unidos, ou ele sendo já um residente permanente nos Estados Unidos, ou estando já morando nos Estados Unidos. Então, essa é a dinâmica nossa que nós fazemos, é a espinha dorsal para nós desenvolvermos o negócio, sempre de forma estruturada e planejada, vencendo ponto a ponto. Não é uma atividade estanque. E é isso que aconteceu com os nossos amigos que chegaram há 4, 5 meses, sendo que eles tiveram essa jornada conosco um ano antes, 1 ano e meio antes, porque já estavam num processo migratório. E eu gostaria até de fazer um adendo. Se você acha que isso dá trabalho, é caro, experimenta quebrar em dólar. Aí você vai ver o que é caro. Então, isso eu falo não é só em dólar. Aqui no Brasil também a gente fala muito, né? Pessoas que querem empreender, querem botar um negócio e não faz uma pesquisa, não faz o mínimo. Não faz o mínimo. E não, isso aqui tá caro demais, esse consultor ou esse mentor. Beleza, então você vai ver o que vai ser caro. Com a noiva feia. Exato. Embelezar a noiva. Exato. E Ricardo e Luiz, isso é verdade. Eu não vou citar nomes aqui, aí que são questões éticas realmente, mas é público, né? O segmento de alimentos, que você atuou muito tempo, não é, Ricardo? É verdade. O segmento de alimentos é um segmento que precisa ter muito cuidado ao levar para os Estados Unidos. Porque nós temos exemplos aqui de grandes marcas de sucesso do segmento de alimentos, marcas que continuam vivas aqui, que continuam sendo muito bem vistas aqui, que não ficaram mais de 1 ano nos Estados Unidos. Você comentou. Porque não houve uma pesquisa, não houve uma avaliação adequada, na minha ótica. Me permite a avaliação, logicamente é livre a opinião, mas acredito eu que se tivesse um outro caminho, outra análise, poderia ser muito bem sucedida, até porque o investimento foi muito alto. E tenho, infelizmente, exemplos de empresários, graças a Deus, dão muitos, que solicitaram uma proposta nossa, de uma pesquisa. Essas propostas não são feitas aleatoriamente, cada proposta tem adequação de um escopo de um cliente específico, requer uma análise, tanto é que eu estou aqui, vou explicar no final agora, em várias cidades, e a minha equipe já está trabalhando com esses contatos que eu tive, para que faça toda uma pré-análise, para quando eu chegar de volta aos Estados Unidos, já está em condição de dar um avanço em relação ao assunto. Então, acho que é isso. E quais são os erros que mais matam empresas lá, por exemplo? Além de não fazer o planejamento, depois o cara faz o planejamento, mas o que pode vir a trazer uma empresa para o buraco? Eu vou usar uma palavra também que eu comentei aqui, né? Pense muito grande, mas comece pequeno.
Então, muitas vezes você faz uma boa pesquisa, mas já quer dar um tiro maior do que deveria. E aí, muitas vezes, você queimou etapas. Você tem que desenvolver um mercado piloto, tem que pensar, o brasileiro tem que pensar o seguinte: eu sou brasileiro, hoje na Flórida, pegando a Flórida como exemplo, existem 300 mil brasileiros na Flórida. Poxa, eu sou brasileiro, quero começar na Flórida, tal, vou vender para os brasileiros somente. Eu diria que quem quer vender só para brasileiros, fica aqui. Limitado, né? É um mercado conhecido, já dominado, tal. Você ter o mercado brasileiro, o segmento de brasileiros, como sendo um caminho natural, nota 10. Mas você tem nos Estados Unidos 5 milhões de brasileiros, 5 milhões de hispanos, não sei quantos milhões de mais indianos e tal. Então você tem que preparar o seu negócio para os Estados Unidos da América. Então comece pequeno, module o seu negócio, faça aquele piloto, e aí com a nossa assessoria, com conhecimento próprio, vocês vão desenvolvendo, seja em estados como a Flórida, em estados como o Texas. Porque eu falo esses dois estados, porque são estados que estão desenvolvendo, crescendo muito. A Flórida bastante, tecnologia, medicina e outros segmentos. E tem as taxações, tem os impostos bem menores. Então esse é o exemplo, e infelizmente algumas pessoas também, como citei e faltou complementar, que deixaram de avançar conosco, terminar a pesquisa, depois voltaram com prejuízo de $800 mil, prejuízo de $1 milhão, e querendo vender negócios que até hoje não foram vendidos. Caramba. É isso. Caramba. Posso mais um pouco? Claro, oxe. Uma coisa que eu sei que é muito importante e muitas pessoas se preocupam é com relação aos taxes, né, aos impostos. Então, muitas pessoas falam, eu não quero levar a empresa para lá, eu não quero ir para lá, porque senão eu vou ser duplamente taxado. E eu sei que isso não é uma verdade pura, nua e crua, porque a gente tem umas compensações. Você podia falar um pouquinho sobre isso, das pessoas que estão com medo de ir para lá pela questão da sobretaxação? Eu vejo o seguinte, não é a minha especialidade, né, Ricardo? Eu vou falar aqui de forma muito superficial, porque nós temos lá na empresa, sim, a nossa sócia, Adriana de Ser Feliz, na Forus Tax. Primeiro, isso eu tenho que quebrar esse paradigma. Sim, nem sempre você não tem essa questão da bitributação, né? Você tem a compensação tributária. Sim. E eu recomendo sempre, novamente, no sentido de planejamento, que aquele que vai fazer um processo de mudança e que vai obter o Green Card, faça um planejamento pré-imigratório, porque você consegue mitigar e adequar melhor o seu procedimento tributário nos Estados Unidos versus brasileiro. Você pode ter, sim, os 2 domicílios, você pode declarar nos 2 locais. Então, tudo isso na nossa empresa nós desenvolvemos, e para dar um aconselhamento na questão jurídica, na questão tributária, na questão fiscal, e dando tranquilidade no que foi feito com esses clientes que estiveram conosco. Isso eu reforço, é um atendimento 360 graus. Então, nós temos realmente condição de aconselhar nossos clientes nesse aspecto. De ponta a ponta. De ponta a ponta. Sabe o que é um outro assunto que eu lembrei aqui também? Quando eu comento, né, que eu estou pleiteando visto, eu não gosto de colocar já como colocar, né, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a minha intenção é realmente ir. E aí algumas pessoas falam, poxa, mas aí você vai ficar lá, você não volta mais. E eu falo, não, o meu irmão, o Juliano, estava até me contando de um caso de um médico, cirurgião de ponta, que ele tinha as cirurgias distribuídas pelo mês, e ele focou somente uma semana por mês. Ele vem para o Brasil, a família continua lá na Flórida, os filhos estudando em escolas maravilhosas, tendo aquela qualidade de vida, né, fantástica que se tem lá, e ele uma semana por mês, ele volta, faz as cirurgias que ele precisa, continua ganhando dinheiro no Brasil e aos poucos se adaptando a isso. Então, queria que você falasse um pouquinho que as pessoas não estão presas aos Estados Unidos porque estão lá com o Green Card, que não podem voltar ou continuar exercendo parte da sua profissão e do seu trabalho aqui, ou até empresas aqui também, não é isso? Perfeito. Você me perguntou, Ricardo, eu vou dar aqui uma opinião, que deixar bem claro que eu não sou advogado, que eu não falo com embasamento jurídico. O que eu vou comentar são assuntos que estão disponíveis e
público na USCIS, na internet, são informações públicas. Não, você quando você é um residente permanente, você quando obtém um green card, você tem a liberdade total de ir e vinda, você tem a liberdade de ter negócios em qualquer lugar do mundo, inclusive nos Estados Unidos, inclusive no Brasil. Logicamente, quando você tem um green card, que aí o governo americano está objetivando que você desenvolva as suas habilidades que pleiteou dentro do seu processo lá nos Estados Unidos. E, então, mas você tem total liberdade de vinda. Esse método que você colocou está totalmente legal ao fazer esse trabalho, e nós temos toda essa recomendação nas entrevistas que nós fazemos com nossos clientes. Nós colocamos para eles tiramos todas as dúvidas e explicamos os procedimentos que devem ter. Então não há essa exigência, há uma liberdade total de vinda daquele que aplicou o green card. E aí esse médico, aos poucos, ele pode ir fazendo a sua revalidação do diploma e depois exercer lá. Com certeza, né? Então com certeza. É uma transação menos abrupta, né? Exato. Que a pessoa aos pouquinhos vai fazendo. Esse é o desejo do governo americano, logicamente, que você possa agregar valor para a comunidade americana. Perfeito. E essa transição é natural, compreendida, que ela tem que ter etapas a serem vencidas. Então, por essa razão, tem todo sentido a sua pergunta, e não há essa obrigação. Há uma liberdade total, legal, de você poder fazer isto. Isso é um caminho simples. Bom, caramba, que aula, hein? Nossa senhora, eu falei para vocês que isso aqui é um pós-doutorado, principalmente para você que tem interesse nesse assunto. Amigo, você tem que assistir umas 4, 5 vezes esse episódio com o Coutinho, porque é uma aula, né, Rico? Bastante. Coutinho, a gente tem no nosso roadmap aí o desejo de levar esse nosso modelo de negócio lá para os Estados Unidos, ali para a Flórida. Esse desejo ele já se tornou para nós uma decisão, né? Uma vez que, dadas as circunstâncias, para mim hoje, dentro daquilo que eu sei, tá mais fácil ir para lá do que ir para Goiânia, aqui do lado. Uma vez que lá existe essa necessidade do pertencimento, esse trabalho que você já faz genuinamente maravilhoso, e que hoje os brasileiros estão indo para igrejas, né, vulnerabilidade, aquela conversa toda que a gente já teve, indo para igrejas não porque partiram de uma mesma doutrina de fé, mas porque precisam pertencer e se conectar. E o nosso negócio é conectar. A gente já está com isso já sendo estudado, viabilizado. Eu não acredito em acaso, eu acredito em propósito, eu acredito em jesuicidência, né, em providência, etc. Até falei isso contigo ontem. Essa ideia surgiu no nosso coração a partir de uma série de fatores que foram desencadeando nisso. Só para você ter ideia, conheci o Rico através da Lisa, que é a esposa dele. Aliás, preciso falar que minha esposa maravilhosa, que nós estamos nesse projeto juntos. Sim. E graças a ela que eu eu estou tão empolgado para sair, porque se não fosse por ela, não sei se eu estaria tão empolgado. Vale já a linha, né? A família está unida nesse propósito, isso é ótimo. E aí a Lisa já havia escutado falar um pouco do nosso negócio. Existem negócios semelhantes aqui em Brasília com o nosso, e eles tiveram uma experiência em outro. E aí, dessa conversa de pronto, ela falou dessa ideia que ela já tinha pactuado com o Rico e com a família, né, de ir para os Estados Unidos, e me perguntou na cara dura mesmo, assim, numa primeira reunião, se a gente daria abertura de talvez levar esse modelo de negócio para lá, etc e tal. E eu falei assim, como um bom sonhador que sou, falei, é lógico, é tudo que eu queria ouvir. E ela falou, então vamos marcar uma reunião com o Rico e tal. E aí eu conheci o Rico, né, e de pronto me apaixonei por ele, aquele negócio. Valores iguais, skills complementares. Isso aí. Assim, a gente pensa exatamente muito parecido, até em detalhes. E aí ele realmente está no processo com o Juliano, né? E a coisa está, graças a Deus, cada vez mais adiantada, né? E isso vai se aproximando. E aí eu vi o Juliano para cá, conheci o Juliano. Aí o Juliano falou da Exploring, falou de você. Eu falei, cara, eu preciso conhecer o César, Ele, não, quando o César estiver em Brasília, eu vou te dar um toque.
E ele deu esse toque, acho que foi antes de ontem. O César tá aqui, vamos gravar com ele um podcast para ele falar das empresas, do negócio. A gente fez uma reunião com alguns empresários nossos que têm interesse no mercado americano, já com o Juliano. O Juliano já pôde falar um pouquinho da empresa. Foi uma tarde muito, muito proveitosa, um almoço muito proveitoso, foi muito legal. E hoje eu estou aqui com você, impressionado com a sua biografia e com essa sua... com esse seu carisma, com essa sua energia, né? Você tem uma áurea magnética mesmo, as pessoas gostam do César Coutinho, porque você é uma pessoa do coração extraordinário. O pouco tempo que a gente teve para conversar, tal, eu já fiz essa análise. Eu sei que é muito pouco para te pedir um parecer, mas com um pouquinho, dada a sua experiência, você acha que esse nosso negócio aí tem uma possibilidade de dar certo? Vamos lá, Luiz e Ricardo, sua esposa... Lisa. A Lisa, ela, que eu acredito que eu não a conheci, tem uma leitura de cenário muito positiva, muito clara. Primeiro, vocês aqui na Líderes do Brasil, vocês congregam empresas de mais diversos portes, de mais diversos segmentos, que querem estar juntas, porque 2 mais 2 é maior do que 4. Ok? Exatamente isso que nós estamos fazendo nos Estados Unidos. Puxa vida, então você está dizendo que nós somos concorrentes? Não, nós somos complementares. Então, estou de portas abertas para que nós desenhemos cenários, para que vocês estejam conosco nos Estados Unidos, para que a gente possa contribuir com a sua comunidade, com esse grupo fantástico. Quero conhecê-los melhor. Perfeito. Quero entender melhor cada uma dessas empresas que atuam com vocês. Estou me colocando à disposição de falar com a sua interlocução com tantos daqueles que queiram nosso apoio, não somente no sentido individual, mas coletivo. Falamos ontem e reforço hoje, qualquer que seja o movimento com esse grupo, seja um webinar, seja contato, seja visitas presenciais lá na Flórida, eu estou à disposição. Inclusive sobre isso, você ontem falou com a pessoa que me trouxe aqui nesse evento agora, o Glaucio Uchoa, que ele promoveu o ECOM, e daí Encontro Negócio das Américas. Nós tivemos em Natal, João Pessoa, Recife e agora em Brasília. E diria assim, não me surpreendeu a magnitude dos empresários que eu encontrei. As ideias, os projetos, os desafios. Então eu estou voltando com a mala cheia de bons projetos, de bons negócios. Tanto é que meu time lá nos Estados Unidos já está trabalhando com esses clientes. E Luiz, a casa está aberta para vocês, tá certo? Eu gostaria muito de dar sequência a esse trabalho. Agradeço aqui a você, a Cláudia, a toda a equipe que trabalha com você, ao Ricardo, que está aqui ao meu lado, ao Juliano, que também abriu as portas. E eu espero que esse tempo que tivemos com essa comunidade magnífica dentro do Fala Liderança, né? Nós possamos de fato ter contribuído de alguma forma, e vocês depois terão meus dados para que mantenham contato conosco. Eu realmente tenho um grande prazer de tratar cada um como se fosse único, e tenho a certeza que vocês terão um feedback meu. Eu não deixo ninguém sem resposta. Então eu não deixo qualquer pessoa sem resposta, e eu gostaria sempre de viabilizar que o negócio, dizer que negócio são consequências, mas a minha vida ela tem que ser construída em cima de ajudar pessoas, e esse é meu contexto, a minha forma de pensar, era de antes e cada vez mais hoje em dia. Obrigado a vocês mais uma vez, obrigado ao seu público, obrigado a todos, e que Deus esteja com vocês. Rapaz, eu até arrepiado, fico. Eu sou testemunha do que ele falou. Fala primeiro aí, porque eu só tenho a agradecer também a presença aqui do Coutinho, ao seu convite de estar do lado de cada mesa, né, perguntando. Foi uma experiência fantástica, e parabéns, Coutinho, pela sua história, pelo seu trabalho. Eu sou testemunha disso que você acabou de falar, sobre cada um ser uma pessoa e não um número lá dentro.
Eu sempre sou muito bem atendido, prontamente atendido quando eu preciso. E é isso aí. A Líderes do Brasil, se Deus quiser, está colocando os pezinhos lá em Orlando já em 2024. Hoje colocou com força de vez mesmo. Já estava colocando com o Rico, e agora com essa possibilidade, dada a oportunidade apresentada pelo César. E ontem a gente estava conversando, é óbvio que eu sou abusado, mas não tanto. E eu falei assim, cara, tem muita sinergia, pô. A gente poderia fazer um trabalho em conjunto com a nossa força, porque se tem uma coisa que a gente tem mérito em dizer, com muita tranquilidade, é que a gente trabalha demais. A gente não tem medo de cair para dentro e fazer acontecer. Então, assim, eu falei, cara, não tem muita sinergia. Então, dado tudo aquilo que a gente falou hoje, falou ontem, e dada a oportunidade que se apresentou para nós, e eu não acredito em oportunidade que chega para quem não está preparado. A oportunidade alcança os que estão prontos. Então, bicho, se chegou, a gente precisa agarrar esse negócio aí e tentar viabilizar da melhor maneira possível. Bom, isso aqui foi uma aula que nós tivemos com nosso mentor, e com propriedade, não é um mentor de palestrinha, ele tem uma jornada por trás aí, ele tem a condição de mentorar qualquer um, inclusive eu, que ainda não sou ninguém, mas com o seu conhecimento e com o conhecimento de alguns outros mentores que me ajudam, eu vou chegar talvez em um lugar de sucesso. É assim que eu estou trabalhando para isso, né, César? Todo dia eu aprendo. Todo dia. E estou tendo aqui outro aprendizado com vocês aqui. Os que estão aqui na minha frente, os que estão me ouvindo e os que vão interagir comigo também. Excelente. E você que está interessado já nesse assunto, você já sabe que a gente já vem namorando isso aí já tem um tempo. É óbvio, quiser um contato com o César, a gente faz a ponte, faz essa conexão. A gente já tem alguns projetos, algumas ideias. Primeiro eu vou validar com o César, com o Rico, para depois apresentar para a audiência. Mas a gente quer fazer essa aproximação sim e viabilizar a internacionalização do seu negócio e a sua chance de realizar o sonho americano, que é de morar nos Estados Unidos, sem ter esse entrave, que foi muito bem clarificado, foi muito bem explicado aqui hoje. Com o Green Card você vai e volta, ou seja, não existe essa dificuldade, você vai estar legal, você vai estar correto, podendo fazer o usufruto ali de todas as prerrogativas que o Estado americano, que o país, os Estados Unidos, oferecem a nível de qualidade de vida, segurança e etc. E oportunidade, né? A gente está falando de um mercado trilhardário. É um mercado gigantesco, ou seja, podendo continuar com a sua base aqui, claro, ou seja, claro. Isso é maravilhoso. Fale conosco, que a gente vai fazer essa intermediação com o Juliano, com o César, para que a gente possa viabilizar isso, e obviamente ano que vem a gente vai apresentar alguns negócios bem bacanas para vocês aí. Tem tudo a ver. Tem muito a ver, tem muito a ver. Os membros do Líderes que queiram fazer jornada de aprendizado, que é o que a gente está pensando em fazer muito também nos Estados Unidos, os empresários que já estão lá, que são clientes da Explore, do Explore Group, Immigration, pode fazer parte dessa esse grupo de líderes do Brasil lá nos Estados Unidos e continuar fazendo negócios aqui. Então, é como você falou, eu acho que é uma coisa muito complementar e os dois têm muito a ganhar com isso, e principalmente aqueles que fizerem parte das duas coisas. Estamos todos no mesmo ecossistema. É isso aí. Exatamente. E com isso eu vou encerrar esse episódio de hoje, porque se entregar mais conteúdo, você estoura. Tanto conteúdo, a coisa foi tão densa, César, que se der mais o pessoal não consegue mais, ter que digerir primeiro e aplicar. Olha, eu vou destacar aqui que quando eu comecei aqui quando íamos começar, eu perguntei ao Luiz quanto tempo teria disponível, ele comentou 1 hora, eu disse, puxa, vai ser tempo demais. Eu diria a você que foi tão gostoso que foi tempo de menos. Um beijo a todos e até breve. E outra, sempre que o César vier aqui, César, a gente grava um episódio novo. Com o maior prazer. Pronto. Sempre que você estiver em Brasília, a gente grava, né, Rico? Isso aí. Aproveitar, a gente traz mais conteúdo, explica como é que estão as coisas. Não falta história. Não, isso aí a gente sabe. Pessoal, com isso a gente vai encerrar. Tá? Curta, segue o canal, se inscreva para acompanhar mais conteúdos como esse. Eu quero agradecer em especial a Ilha Brasil, que é a vertical de comunicação do Líderes do Brasil, uma comunicação e marketing 360, então eles gravam, produzem o conteúdo e faz toda a trilha
de divulgação e publicidade desse conteúdo. Aqui você tem esse estúdio, tem um outro estúdio 100% em chroma key, então assim, é algo de altíssimo nível. Um espaço fantástico. Um espaço fantástico, validado pelo César, pelo Rico, ou seja, amigo, não tem esse negócio. Quem investe em preço, tem preço como retorno. Quem investe em valor, joga um outro jogo diferente. Então venha conhecer a Ilha Brasil, segue nas redes sociais, agradeço muito aí, tá? E com isso a gente encerra esse super episódio, falamos de América, falamos de Estados Unidos, falamos de oportunidade de viver e empreender, internacionalizando o seu negócio. Então é isso. Com isso eu agradeço a presença do César, do Rico, que hoje foi co-host e me ajudou a entrevistar esse gigante. Eu precisava de ajuda. Falei, cara, vou trazer alguém muito forte, preciso que você me ajude a entrevistar ele. E foi um sucesso, foi maravilhoso. Um beijo no coração e aquele negócio. Pra cima, liderança! A gente não para. Todo dia tem que ser um novo avanço. Valeu!